Reconhecidamente, o Flamengo é considerado a equipe mais forte do futebol sul-americano da atualidade. E também não é exagero dizer que sim, muitos, pelo menos 90% de toda a imprensa da América de maneira geral, já sim consideram esse Flamengo, principalmente aquele de 2019, como a equipe mais forte do futebol sul-americano deste século. Porém, há algo que nós precisamos entender. Esse todo-poderoso Flamengo, que não perdeu nenhum jogo com a sua equipe considerada titular durante todo o ano, é bom frisar isso aqui, nesse momento habita apenas a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o que acontece entre Flamengo e CBF. Será que a entidade brasileira, a CBF, vai conseguir tirar o título do Campeonato Brasileiro do Flamengo? Será que eles não querem que tenha uma hegemonia tão soberana assim aqui no Brasil? Será que eles realmente querem ferrar o Flamengo? No vídeo de hoje vamos conversar e debater sobre isso, de torcedor para torcedor, trazendo números e tudo mais. Vem comigo, Mitos! Conheça o Futebol Team, o melhor manager de futebol que você vai conhecer. Os caras vieram lá dos Estados Unidos para simplesmente arrebentar com a boca do balão aqui na América do Sul. E digo mais, Mitos, vou dar um conselho de amigo para vocês. Cheguem no nível 40 que vocês vão ter direito de concorrer a uma camisa oficial do clube cujo qual vocês escolherem. Para mais informações vão lá no meu Instagram, @DogaAlbino. Não perca tempo e venha se tornar um mito comigo também. Vamos jogar juntos? Fala comigo, mitos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso vocês não me conheçam, muito prazer, ok? Eu me chamo Douglas Albino e sou novo aqui na plataforma do YouTube. Completei recentemente, semana passada, 2 meses de canal. E agora, infelizmente, fiquei uma semana de fora da internet de maneira geral, principalmente aqui no YouTube, por problemas pessoais. Todos sabem que realmente um dos segredos para crescer no YouTube é manter a tal da constância. E infelizmente, por problemas pessoais, eu não consegui manter. Porém, caso vocês estiverem curiosos e querem saber qual foi o pessoal e tudo mais, vão lá, aproveitem e me sigam no meu Instagram, @DogaAlbino. Mas eu queria saber o problema e tudo mais, me acompanhem lá também. Estou começando a construir uma comunidade, não só no YouTube, como também lá no Instagram. Quero aproximar mais de vocês, ok, mitos? Fechou? Agora, sem perca de tempo, eu não vou nem pedir para vocês se inscreverem, ok? Isso ficou implícito em tudo que eu tô falando, fechou? Sem perca de tempo, vamos ver o que está acontecendo entre Flamengo e CBF. Essa treta entre Flamengo e CBF começou a pegar fogo, vamos dizer assim, não foi de agora não, ok, mitos? Começou a pegar fogo em 2016. Aposto que poucos lembram disso. Naquela época, o Flamengo e o Palmeiras disputavam o título do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, comandado por Gabriel Jesus, conseguiu se sagrar campeão ao final da competição. E o nosso Flamengo ficou em segundo lugar, comandado até então pelo nosso capitão, que até hoje está no elenco, Diego Ribas. O Flamengo foi muito prejudicado naquela época, e muito pelo contrário, a equipe do Palmeiras foi completamente beneficiada em muitos e muitos jogos, onde muitas das vezes, com erros até mesmo gigantescos, sempre ficou uma pulguinha atrás da orelha de muitos ali. Como que o Palmeiras, em todos os jogos, praticamente era beneficiado pela arbitragem, e o Flamengo, muito pelo contrário, era sempre prejudicado. A treta entre Flamengo e CBF começou a pegar fogo a partir daí. Depois disso, então, quando o Palmeiras conseguiu se sagrar campeão, vários sites, e é bom dizer isso aqui, não foi só um site não, chegaram à conclusão e fizeram a tabela do Brasileirão, levando em consideração todos os erros de arbitragem. E todos esses sites, de maneira em geral, claro, não generalizamos todos, chegaram à conclusão que se tivesse VAR, o Flamengo teria sido campeão brasileiro, devido ao grande volume de erros a favor do Palmeiras e contra o nosso Flamengo. A partir daí, a relação entre Flamengo e CBF começou a estremecer de vez. E agora, recentemente, o que mais tem se falado no futebol brasileiro é a tal da isonomia. Ou seja, para falar o português bem claro e bem esclarecidamente, sem muita explicação, é a igualdade para todos, no caso, para todos os clubes, é claro. E se tem uma coisa que o Flamengo não tem nesse ano, é essa tal dessa igualdade. Foi feito os cálculos e o Flamengo vai ficar 43% dos seus jogos sem os seus principais atletas. O que, é claro, influencia muito na classificação onde o Flamengo se encontra hoje no Campeonato Brasileiro. Tanto é que, se vocês forem parar para pensar, quando o Flamengo, em raras ocasiões, conseguiu contar com seus 11 titulares, ou melhor, considerados titulares, o Flamengo aplicou verdadeiros massacres. Posso citar alguns exemplos, 5-1 no São Paulo, 4-0 no Santos,
3-1, que não é goleado, mas todos viram que foi a tal da União Flarincas que pesou naquele jogo. E tantos outros jogos aí que agora vocês com certeza vão digitar nos comentários, me lembrem aí, ok, Mitz? Mas são muitos massacres e goleadas do nosso todo-poderoso Flamengo. Algo que é bom frisar também, Mitz, é o seguinte: esses 43% dos jogos que o Flamengo ficou sem os seus principais atletas são de origem diretas. O que significa origem direta, Douglas? Significa aqueles jogos oficialmente que o Flamengo não pôde contar com aqueles atletas por motivo de convocações, Olimpíadas, enfim, e tudo mais. Mas também tem a tal da origem indireta. Como posso citar alguns exemplos. O que seria origem indireta, Douglas? São jogos que os nossos atletas que foram convocados não puderam participar por motivos das seleções, porque estavam servindo as suas respectivas seleções, seja em Olimpíadas, seja também na própria eliminatórias da Copa do Mundo, Copa América e tudo mais. Posso citar alguns exemplos: Arrascaeta, que voltou e se machucou; Gabigol, que por desgaste muscular não pôde jogar; Rodrigo Caio. Posso citar também, agora recentemente, o próprio Everton Ribeiro, que realmente não se machucou, é claro que não, mas foi poupado de alguns jogos por causa do muito esforço físico que ele tem feito pela seleção. Só para lembrar, ele é titular absoluto do time do Tite, recentemente. Ou seja, nós fomos levar ao pé da letra e considerar até mesmo os desfalques de origem indiretas por causa das convocações. Para arredondar, poderíamos chegar que o Flamengo ficou 50% dos jogos. É um absurdo isso. 50% dos jogos, sem contar com seus principais atletas. Se você, por acaso, for muito bonzinho e quiser defender a CBF, você até poderia me dar um bom motivo. Se você for antes também, é claro. Vocês poderiam falar, mas espera aí, o Flamengo é muito acima, na média, realmente, na América do Sul. Claro, o Flamengo realmente está montando essa hegemonia, não só no Brasil, como na própria América do Sul. É algo realmente raro de se ver nesses tempos de hoje. Não é à toa que muitos já consideram essa equipe como a melhor equipe de futebol sul-americano deste século, como já falei algumas vezes nesse vídeo, e não canso de repetir não, ok? Nós somos a melhor equipe do futebol sul-americano deste século. Ouvem aí, ó! Mas enfim, consequentemente é natural, é claro, que muitos atletas chamem a atenção das suas respectivas seleções, seja na própria Olimpíada, tanto quanto também nas próprias seleções, disputando Copa América, eliminatórias e etc. É claro que a CBF nunca passou por isso neste século, vendo a equipe do futebol brasileiro ceder tantos e tantos jogadores de qualidade para as suas respectivas seleções. E vocês podem dar o pretexto e a desculpa que a CBF não estava preparado para isso. Porém, é algo que fica muito na indignação. O Flamengo paga esses atletas e, consequentemente, não pode contar para buscar a tríplice coroa, até a quádrupla. Porque, sinceramente, eu estou pensando no Mundial. A Libertadores aqui é só um treino para nós, porque o nosso nível é muito acima do Palmeiras. Consequentemente, a CBF conseguiu remanejar alguns jogos, o que, teoricamente, estava, como é que eu posso dizer, atrapalhando menos, não menos o Flamengo. Tanto é que o Flamengo foi obrigado, mesmo assim, a jogar alguns jogos com a equipe completamente reserva. Porém, é sacanagem isso. A CBF remarcou os jogos agora recentemente. E o Flamengo vai ter que jogar, ser obrigado a jogar praticamente a cada 2 dias todos esses jogos. Consequentemente, não vai ter como a equipe do Flamengo conseguir jogar com todos os seus titulares. Até porque tudo isso é um tal de um planejamento, é claro, né, amigos? Nós temos que pensar na final da Libertadores, temos que pensar nos jogos da própria Copa do Brasil e, claro, no próprio Mundial, porque isso já é real, é claro. Consequentemente, não adiantou nada a CBF ter remarcado esses jogos. Aliás, vou dizer mais, hein? Atrapalhou ainda mais. Eu posso dizer isso. Enfim, contra tudo e contra todos. Vocês estão confiantes na tríplice coroa? Digitem aí nos comentários. Agora, por último, recentemente o nosso presidente Rodolfo Landim fez algo raro. Ele apareceu em uma entrevista pós-jogo da equipe do Flamengo. Que ele foi muito bem nos comentários, pelo menos claro na minha opinião. Ele deixou bem claro, não poderia ele afirmar isso, né? Porque senão ele seria processado, consequentemente. Mas ele indiretamente realmente deixou bem claro e usou a palavra certa, o termo correto. Parece, ou seja, não afirmou algo quando ela processa, claro, que o Flamengo está sofrendo uma retaliação da senhorita CBF. Isso é um fato, né, amigos? Realmente o Flamengo está passando por momentos muito difíceis e se nós quisermos buscar não só a tríplice coroa, mas digo mais, a quádrupla coroa também, tá? Eu não esqueço do Mundial, mas enfim. O Flamengo vai ter que jogar com raça e contar com toda a força do seu elenco. Com menos da base, como foi agora recentemente contra a equipe do Palmeiras, onde metemos 3-1 neles lá, quando essa equipe praticamente reserva, alguns reservas dos reservas, é claro, e claro, 2 ou 3 titulares ali, que deram muita consistência àquele time. Metos, a parada é o seguinte:
tudo o que eu trouxe até agora no vídeo foram apenas constatações, ok? Foram constatações, em meio de pesquisas, em meio de tudo aquilo que a mídia vem falando e comunicando, claro, para nós. Eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui, caso você seja uma pessoa bem informada, já deve ter visto e consequentemente analisado, ok? Então tudo isso aqui foram constatações, ou seja, foram informações, ok? Mas, a partir de agora, eu quero deixar bem claro isso aqui, o que eu vou falar a partir de agora é a minha opinião, ok? Não é uma constatação, é a minha opinião. De torcedor para torcedor, ok? Caso vocês concordarem comigo, caso vocês forem de mim, não tem problema nenhum, pode deixar nos comentários e falar aquilo que vocês concordam ou discordam de mim, ok? Então prossigamos. Na minha opinião, mientras a dona CBF não quer que o Flamengo venha a concretizar, porque está a caminho, é claro, essa hegemonia no futebol brasileiro. Eu posso lembrar até, né, o ex-presidente, até então, o Atlético Mineiro, Roberto Calil, se não me engano, hoje ele é prefeito de lá, né, de Minas Gerais, eu não tenho certeza se ele é deputado, prefeito, eu não sei. Mas enfim, ele é um cidadão forte, vamos dizer assim, por lá, né. Ele já tinha falado, ele já havia reconhecido que se o Flamengo se organizasse, o Flamengo estava começando a se organizar naquela época, vamos dizer, o Flamengo começou a se organizar e está no patamar que está hoje, porque o Flamengo começou a se organizar em 2013, poucas pessoas lembram disso, né, mas enfim. E Roberto Calil falou, né, que daqui a alguns anos o Flamengo mantivesse toda essa organização e acabar o futebol brasileiro. Ele falou isso, ele não tem nada com o Flamengo, aliás, ele nem gosta do Flamengo, né, ele é atleticano roxo e tem raiva do nosso Flamengo, porém ele reconhece o poderio da marca Flamengo. E ele chegou a falar que se o Flamengo continuasse se organizando, o futebol brasileiro iria acabar. E tudo que nós estamos vendo hoje, claro, é apenas a concretização de um projeto que começou lá em 2013. E a dona CBF odeia monopólios. O Flamengo é uma grande marca, não só dentro de campo, mas também fora dele. O Flamengo hoje possui requisitos realmente para peitar todo o futebol sul-americano de forma geral. E quando digo isso, eu não estou dizendo apenas dentro de campo não, afinal de contas nós sobramos dentro de campo, mas também fora de campo. Onde o Flamengo peita a dona Conmebol, o que parecia intocável antigamente, porque o Flamengo tem uma marca muito forte. E hoje os clubes europeus, as marcas europeias, acompanham o Flamengo muito porque o Flamengo fez contra o Liverpool lá naquele Mundial, que por mais que nós tivéssemos perdido, é claro, nós perdemos, ainda assim o mundo passou a olhar diferente para o futebol sul-americano por causa do Flamengo, devido ao nível de jogo que o Flamengo apresentou naquela final daquele Mundial. O Flamengo também é a única equipe que também enfrenta, como é que eu posso dizer assim, grandes forças, como disse, do futebol brasileiro, como a Rede Globo de Comunicação. Que com o apoio de pessoas grandes, eu não posso citar aqui nomes, mas caso você acompanhe, sabe de que eu estou falando, eu tenho um certo cuidado com aquilo que eu falo no YouTube, porque o YouTube proíbe algumas coisas, mas enfim. Com o apoio de pessoas grandes, vamos dizer assim, o Flamengo conseguiu romper com a Rede Globo de Comunicação. O Flamengo também está, podemos assim dizer, peitando agora a CBF, porque o Flamengo tem tamanho e tem gigantismo suficiente para isso. Porque não só, como eu disse, a imprensa da América do Sul, né, vê isso, mas a imprensa europeia vê isso também. E consequentemente apoia o Flamengo, né? Recentemente o Flamengo está com uma parceria muito forte com o Bayern de Munique. Os alemães realmente estão fazendo uma parceria muito forte com o nosso Flamengo. Não é à toa que vocês com certeza devem estar vendo aí, né? O Gabigol fazendo direto aí jogadinhas com o próprio Lewandowski, entrevistas, resenhas, camisas, enfim, tudo mais aí, troca de camisas, enfim. Vocês com certeza devem saber do que eu tô falando. E aí, mitos, vocês concordam comigo ou discordam de mim, mitos? Essa resenha aí nos comentários está liberada, ok? Eu não sou dono da verdade não, claro. Além de trazer aqui constatações, né, no final de minha opinião, caso vocês não concordarem comigo, inclusive vocês antes, porque eu sei que sempre tem antes aí nos comentários aí, né? Pode discordar de mim, claro, não ofendendo ninguém e tal. Se você tem toda qualquer liberdade, ok? Sinta-se à vontade, ok? Sintam-se à vontade. Fechou, mitos? Galera, eu quero pedir perdão pra vocês, caso vocês tenham percebido, né? Hoje talvez meu vídeo tenha sido um pouco menos empolgado, até minha própria entonação de voz, muito por tudo que eu estou passando, ok? Eu peço perdão para vocês por esse tempo do qual eu passei fora no YouTube, mas eu voltei com força total, ok, mates? Inclusive quero pedir para vocês ativarem as notificações, ok? Do sininho e tudo mais aí, porque está vindo novidades no canal, né? Eu estou pretendendo trazer react, fala em inglês, né? React, sabe como é que fala isso? Enfim, as reações, né? De jogos, ok, mates? É uma parada que tá muito na moda, eu quero embarcar nesse hype aí, então venham comigo também. Pretendo também trazer, claro, análises pós-jogos, ok? Eu estou começando a construir uma certa notoriedade no YouTube, estou começando a crescer a minha comunidade, consequentemente, aí estou começando a pensar em fazer análises pós-jogos, né? Ok? Então vem comigo, tem muita novidade da hora vindo aí, ok? Perdoem pela minha, como é que eu posso dizer? Pelo meu desaparecimento aqui no YouTube, mas tenho certeza que se vocês forem lá no meu Instagram, né, e consequentemente verem o que aconteceu,
Tenho certeza que vocês vão entender e consequentemente compreender. Fechou? Mitos, vou ficando por aqui e não se esqueçam de mim não, ok? Saudações rubro-negras! É nóis, Mitos.